A paz do Senhor Jesus, amém. Sejam todos muito bem-vindos neste vídeo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs da fé, amém. Neste momento eu trago uma palavra de Deus para os nossos corações, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 11, que diz assim: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo nosso Senhor. Temos uma responsabilidade como cristãos de nos abster das práticas pecaminosas, das quais participamos antes de sermos salvos. Embora este processo de mudança possa ser gradual, devemos nos certificar de que estejamos nos esforçando ao máximo a resistir às tentações. Deus nos dá a força para resistir, mas o ato de resistir cabe a nós. Então o que a gente entende? Que Deus ele vai nos socorrer no momento da tentação, vai nos fortalecer. Só que a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa chegar e tomar a atitude de se esforçar para que assim o mover de Deus de imediato venha sobre nós e nos fortaleça, né? Só que a gente muitas vezes fica esperando a força vir, a força de Deus vir, para a gente tomar atitude. Tá errado. Primeiro a gente toma a atitude e junto com a nossa atitude vem o mover de Deus sobre nós, nos fortalecendo para lutar contra o pecado, amém? E continuando aqui diz assim: meu Deus, peço que eu seja sempre uma pessoa de ação, de atitude. Pai, eu me regozijo na minha nova vida em Ti e não desejo nada mais. Oro para que nos momentos de tentação eu possa agir com a força que me deste para fugir e resistir, que eu nunca me entregue a desculpas ou procrastinação. Em nome de Jesus, oro, amém. O que quer dizer isso? Que a gente nunca venha se traduzindo nessa palavra, que a gente nunca venha se prestar ao papel de viver à base de remorso, toda hora pecando, toda hora cometendo o mesmo pecado, toda hora naquele erro e todo o tempo, Deus me desculpa, Jesus me perdoa, mas está toda hora ali. Então Deus não quer que a gente se comporte dessa maneira, porque Deus conhece a minha e a tua capacidade. Deus ele sabe que olha, presta atenção numa coisa, quando você quer muito uma coisa, você se esforça ao máximo para conquistar aquilo que você quer, mas você se desdobra ao meio. Eu falo por mim, porque eu sou assim. Nossa, se tem uma coisa que eu não aceito, é um não, assim, quando eu quero conquistar alguma coisa e está dentro da permissão de Deus, nossa, mas eu não olho dificuldade, eu não olho frio, eu não olho calor, eu não olho chuva, eu não olho nada. Eu olho o que eu quero, enquanto eu não conquisto aquilo, eu não paro, eu vou para cima mesmo. Né? E o que Deus está falando para mim e para você? Que a gente venha se comportar dessa maneira com relação ao pecado também, né? Deus ele não quer que a gente viva de desculpas, mas que a gente viva de atitude. Porque o pecado vem mesmo, a tentação vem. A nossa carne, a nossa vida, ela é tentada por Satanás todo o tempo, todo dia, né? Todo dia você vence um leão, você mata um leão. Então as tentações, elas não vão diminuir. Presta atenção nisso. Quanto mais vai se aproximando da volta de Cristo, mais fortes são as tentações, maiores são os desejos da carne e mais destruidores. Por quê? Porque Jesus está às portas. Né? Então o inferno está trabalhando pesado, desesperadamente. O inferno não dorme, o inferno não para de trabalhar. O Satanás está ali o tempo inteiro trabalhando para destruir, para tirar o seu foco de rumo à salvação da alma e colocar o seu foco nas coisas do mundo. Né? Então tudo no mundo parece ser maravilhoso, saboroso, tranquilo, né? Parece que aquilo não vai trazer dano nenhum. Meu Deus, irmãos. Nossa, uma vez eu vi um vídeo de um rapaz, eu não sei se você já chegou a ver. Ele entrou numa loja de conveniência no posto de gasolina e na hora que ele estava se aproximando da geladeira que ele
Na hora que ele abriu a geladeira, ele já ficou estranho. Na hora que ele pegou a latinha de cerveja na mão, ali um demônio possuiu ele. E ele ficou lutando com o demônio ali, mas não mostra o demônio na imagem, né? E ele caiu e ele acabou morrendo ali mesmo com a latinha de cerveja na mão. Então o que a gente consegue entender? Que o Satanás não precisa de muita coisa para levar a minha e a tua alma para o inferno. Não. Uma brecha. Uma brecha, um piso, sabe? Um piso, você pisar no chão, pisar fora da linha, uma pisada sua fora da linha, a linha da salvação. Uma brecha. Ele quer isso para levar a nossa alma para o inferno. Então, por isso que Deus vem na frente e nos fala primeiro, se esforça. Quando a gente conhece Jesus, essa palavra que nos ensinou agora, a gente tem um tipo de vida no mundo, vida de pecado, de escuridão, de trevas, sabe, de destruição. E quando a gente vem para Jesus, então é impossível que a gente venha ter o mesmo comportamento e continuar com as mesmas atitudes, porque a gente já não está mais nas trevas, né? A gente já está em Deus, a gente já está na luz de Deus, sobre a poderosa mão dele. Então a gente precisa se esforçar. Não é porque a gente saiu do mundo e se entregou para Jesus que as tentações vão parar de vir. Não vai parar não, vai continuar, vai vir pior. Nossa, muito pior. De uma maneira muito intensa, para que a gente venha desistir da salvação e voltar para os pecados do mundo. Então Deus, Ele não quer perder a minha e a sua alma, porém Ele quer ver o nosso esforço. Ele nos livra, sim, mas Deus, Ele permite que a gente passe por muitas situações para poder nos revelar, porque Ele já sabe de todas as coisas, mas Ele revela para mim e para você as intenções do nosso coração, o que realmente a gente quer, porque muitas vezes a gente fala umas coisas, mas na hora de viver, a gente não vive aquilo que a gente está falando. Então Deus, Ele revela para nós quem a gente realmente é. Ele nos revela quais têm sido as nossas prioridades, quais têm sido as nossas principais preocupações, né? Os nossos interesses. Então Deus, Ele está sempre nos revelando quem a gente realmente é, o que a gente realmente quer e quais têm sido, sabe, as nossas prioridades. Então Deus, Ele está sempre ali nos ensinando. Então tudo que acontece, por isso que Deus fala na palavra dele que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus, Ele vai fazer tudo na nossa vida para o nosso próprio bem, mas a gente muitas vezes entende tudo errado e acha que é para o mal. Mas aqui em Romanos a palavra ela está sendo bem explicadinha aqui, quando Deus está falando, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Então não tem como a pessoa que está em Cristo Jesus continuar na prática do pecado, da sujeira do mundo, viver como vivia antes de conhecer a Cristo. Não é assim. Não, a gente tem que entender isso, considerar isso, que não somos a mesma pessoa, né? Devemos assumir o caráter de Cristo. E a palavra também diz que devemos ser imitadores de Cristo Jesus. E aí, continuando na palavra, diz: mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a palavra hoje, Deus está deixando de maneira bem clara que a gente não deve continuar na prática do pecado de quando a gente não conhecia a Cristo. Porque se a minha intenção é de um relacionamento com Deus, é morar com Ele na eternidade, sabe? É fazer com que Ele faça parte da minha vida, em tudo nela. Então, não devo ser a velha Janaína, eu devo ser a nova Janaína em Cristo Jesus. Então, a gente precisa muitas vezes parar, rebobinar a fita dentro da nossa cabeça, sabe? E começar tudo de novo e fazer tudo direitinho, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Deus não quer que a gente fique toda hora pedindo perdão, toda hora pedindo desculpa, toda hora fazendo a mesma coisa errada. Deus, Ele quer que a gente volta para o início, sabe? Voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, ao início de tudo. Então a gente tem que voltar lá para o início e começar tudo de novo. Ah, mas eu já sei de tudo isso. Começa tudo de novo, sabe? Deus quer isso de mim e de você. Amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha ser a tua força, venha ser a tua fortaleza nesse momento tão difícil, porque olha, irmãos e minhas irmãs,
A gente sabe que o inimigo mais destruidor da nossa alma somos nós. A pessoa mais destruidora que nos impede de ser salvo somos nós. Deus, ele nos livra do inferno inteiro. Mas Deus, ele sabe, ele nos deu livre-arbítrio. Então, assim, Deus, ele vai nos observar e vai nos deixar escolher. Então, fazemos escolhas. Mas que em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua escolha venha ser Cristo. Venha ser sempre Ele. Sabe, que você venha estar sempre em comunhão. Porque assim você vai entender que cada palavra do Salmo 91 é uma declaração de Deus para a sua vida. Que cada palavra do Salmo 121 é uma declaração de Deus para a sua vida. Deus, ele é maravilhoso, ele é amoroso. Então, a gente precisa ter esse relacionamento com o nosso Deus Pai. Que a gente vai entender que Deus, ele não só fala, ele se declara, porque Deus, ele é amoroso. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.